Estávamos longe, bem longe, distantes do continente. Estava frio, na água, no ar, nas nossas almas estava frio. Então começou uma névoa espessa, uma neblina muito espessa. Era a hora. Limpamos a lataria e ligamos a maquinária. Então, primeiro uma luz branca, depois uma luz vermelha, depois uma luz branca, e aí botamos a luz do farol para funcionar. Clac, 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 clac. Essa luz do farol servia para guiar os barcos solitários que vinham do oceano aberto e tinham que contornar com segurança o cabo até o pier. Mas, em dias de neblina, em noites de neblina muito forte, ou para os barcos que não viam a luz, havia também a voz, o grito da sirena do nevoeiro. Alta, potente. Quando ligávamos a sirena, as gaivotas saíam voando assustadas. Era divertidíssimo. E a água na frente do farol parecia trepidar, respondendo ao chamado, ao grito da sirena do nevoeiro. Éramos dois no farol, eu e MacDoom. Era uma vida de isolamento. E eu pensava, no que pensar, estando em tamanho isolamento? E MacDoom dizia, nos mistérios do mar. Nos mistérios do mar, meu caro. Estávamos realmente isolados. Estávamos num rochedo, dentro de um farol, em cima de um rochedo, e esse rochedo a 2 quilômetros da praia. Depois na praia, 3 quilômetros de trilha na água gelada, até a ponta de uma estrada velha. Essa estrada velha, 150 quilômetros, até a cidade mais próxima. Era muito isolamento. E MacDoom dizia no meu ouvido, os mistérios do mar. E começou a me contar uma história. Diz que certa noite, alguns anos atrás, ele estava na mesma cadeira que agora ele estava, olhando para o mar aberto. Então, milhares de esferas começaram a brotar na superfície do mar. 1, 2, 10, 20, milhares. Ele não entendia o que era a princípio, mas percebeu que eram peixes. Era um pouco antes da meia-noite, 15, 20 para meia-noite, ele me disse. E os peixes brotaram e ficaram apenas observando o farol, com sua luz e sua sirena. E ficaram ali parados. E quando a sirena rodava, a sua luz branca e vermelha, branca e vermelha, branca e vermelha, refletia nesses peixes de colorações tão distintas e parecia o rabo de um pavão que tremulava nas ondas. E MacDoom disse que da mesma maneira como os peixes vieram, foram embora. À meia-noite em ponto, eles foram embora. Para ele, o farol que brotava acima da água era como que divino. Era uma voz de trovão chamando aqueles peixes. Eu fiquei quieto, apenas ouvindo aquela história. E MacDoom continuou. Os mistérios do mar, meu cara, os mistérios do mar, imagine. No fundo do mar, eles ainda estão em 300 mil antes de Cristo. Lá é o reino das histórias afundadas, é o reino das histórias afogadas, é o reino dos contos de fada, lá é o reino de tudo. Enquanto aqui em cima nós temos espadas e tínhamos trombetas, lá embaixo eles estavam parados, congelados, dormindo, adormecidos como um rabo gelado de cometa. Os mistérios do mar. MacDoom então me disse, batendo no meu ombro, venha comigo, quero lhe mostrar algo. Subimos então uns 80 degraus do farol e lá em cima MacDoom apagou a luz interna do farol, ficamos apenas ouvindo o barulho da maquinária e a sirena que gritava a cada 15 segundos e ele disse, ouça, parece um animal, soa como um animal, chora como um animal. É um animal à beira do abismo, conclamando o abismo, chorando para o abismo. Eu não tinha pensado assim. Fiquei ouvindo a sirena. E ele continuou. Há quanto tempo você está aqui? Eu disse, 3 meses. Há quanto tempo você está aqui? Eu disse, 3 meses. 3 meses? Sim, 3 meses, eu repeti. Então está em tempo de você saber uma coisa. Preste atenção. A sirena, ela chama, ela conclama o abismo. E o abismo responde. Eu disse, os peixes? Ele falou, não, esqueça os peixes. É outra coisa. Um outro algo, uma outra criatura que vem em resposta ao chamamento da sirena do nevoeiro. Eu fiquei em silêncio. Fiquei pensando no MacDoom me falava dos mistérios do mar. E ele continuou. Se usei o calendário certo, e acho que usei,
Se anotei certo no último ano, e acho que anotei, é nesse dia, nessa noite, na última noite de outono, que a criatura responde e vem. Peço o seguinte, ele me disse, não vou dizer mais nada, não diga nada, apenas sente, espere e observe o fenômeno. Só isso. Não tenho com quem compartilhar isso, faz 3 anos que sei desse fenômeno e não posso compartilhar. Então agora apenas sente e compartilhe comigo do fenômeno. Amanhã, se quiser, tome o barco, volte até a praia, pegue seu carro, vá embora. Fuja da cidade, do país, do planeta, mas hoje fique e observe o fenômeno. Ficamos em silêncio. Havia o barulho da luz, havia a sirena que gritava, mas havia um silêncio entre eu e McDunn. Um tempo depois, ele quebrou o silêncio e disse assim, eu imagino, ele tinha uma explicação, eu imagino que um dia o homem andando pela praia viu esse rochedo e disse, temos que proteger os navios solitários que vêm do oceano aberto, temos que pôr um farol naquele rochedo, com uma luz muito forte. Mas além disso, esse homem pensou, tem que haver uma voz forte, potente e solitária, que vai vencer qualquer tempo, qualquer clima e qualquer névoa. Uma voz tão solitária quanto uma cama vazia ao seu lado numa noite fria. Uma voz tão solitária quanto abrir uma casa vazia. Uma voz tão solitária quanto o grito dos pássaros que vão para o sul. Então uma voz tão solitária quanto uma árvore no outono sem folha alguma. Será uma voz tão solitária que lembrará para as pessoas quão aconchegante a sua lareira é, ou quão aconchegante sua casa é. Será uma voz tão solitária que será impossível para um ser humano ouvir essa voz e não sentir um soluço na sua alma. Será uma voz tão solitária, de um isolamento tão grande, que mostrará a frieza da eternidade e a brevidade da vida. E nisso, como que marcado, a sirena gemeu atrás de McDunn. Eu tentei fazer uma pergunta, ele pediu silêncio e apontou para o mar. Seus olhos estavam arregalados. Eu havia alguma coisa que se movia, mas não dava para ver o que era ainda, apenas umas bolhas que surgiam. McDunn estava cada vez mais excitado, então de repente algo surgiu da água e começou a se elevar. Era uma cabeça monstruosa, era uma figura, uma criatura enorme. A cabeça saía com 2 olhos negros e um pescoço começou a sair da água. E ele não parava mais de subir, não parava mais de subir, não parava mais de subir. Até que quando parou, devia ter uns 27, 30 metros de altura em um corpo, que era quase uma ilhota, pousada na superfície do mar. Havia algas e muita lama do fundo do oceano. A criatura parou e observou o farol de longe. Eu gritei, inacreditável! McDunn me batia, me puxava e dizia, não, ela não é inacreditável. Ela não é inacreditável. O oceano não é inacreditável. Nós somos inacreditáveis para os olhos dessa criatura. Sim, nós somos. Imagine, ele dizia, imagine, ela está adormecida no abismo há milhões de anos e o mundo mudou. E nós aqui, nós somos inacreditáveis para essa criatura. Ela não. Eu disse, é um dinossauro? Ele disse, sim, da tribo. Eu falei, mas estão extintos? Ele falou, não, estão escondidos no abismo. Estão adormecidos no abismo. O abismo é isso, a frieza, o isolamento, um outro mundo. Enquanto eu pensava nas palavras de McDunn, a sirena apitava, a luz rodava e a criatura vinha. A luz branca e vermelha refletia na criatura e ela continuava vindo. Então, no último grito da sirena, o monstro respondeu. A sirena retumbou e o monstro começou a se igualar, e então as vozes eram iguais. Eles começaram a conversar, e era uma conversa que não tinha tempos. Uma conversa que atravessava os tempos, milhões e milhões de anos, e se fazia em outra esfera, em outro lugar. A criatura continuava seu nado majestoso em direção ao farol. Ela vinha respondendo ao chamado da sirena do nevoeiro. McDunn então teve uma ideia estúpida. Ele desligou a sirena. O monstro arregalou os olhos que pareciam saltar da sua cabeça. Ele estava perdido, confuso, inconsolável, ele não sabia o que estava acontecendo. Parecia como se um pássaro pudesse ter refreado o seu voo em pleno ar. E depois o monstro, saindo desse momento de parada total, acelerou. Ele não sabia o que buscava, mas ele buscava o som. Ele acelerou e eu gritei, volte a ligar a sirena. McDunn ligou, mas já era tarde. Imagine,
McDoom gritava, imagine, você está no fundo do mar, do oceano, lama cobre seu corpo, sua cabeça, você está adormecido, e ano após ano uma voz grita uma voz solitária que só você entende, atravessa a água, a neblina, os anos e grita por você, e você vai saindo da lama, abre os olhos, vê seres e criaturas que não estavam ali, o mundo mudou. E você não, tudo mudou e você não, e você acorda, e uma voz te chama, te conclama, você tem que sair do abismo, e seu corpo é enorme, e a pressão é enorme, demora 2 meses para você subir até a superfície do mar, senão você simplesmente, sendo um monstro gigantesco, explodiria. Mais 1 mês você leva para chegar até esse seu par de pedra, que tem uma luz que brilha e roda, e uma voz que grita, e quando você finalmente chega, você responde ao chamado. É o farol que você encontra. Nisso, o monstro vinha acelerado e a luz branca e vermelha do farol refletia em seus olhos, era gelo e fogo. Quando ele estava muito próximo do farol, McDoom gritava algo que eu não ouvia. Corre. Quando dei por mim, ele estava me puxando e gritando, corre! Descemos correndo os 80 degraus do farol, chegamos à base do rochedo, pulamos atrás de umas rochas e nos protegemos. O monstro já tinha abraçado o farol, agora ele olhava fixamente, então abocanhou um pedaço do farol e jogou para o oceano aberto. As pedras caíam e o que existia em 30 segundos, 3 minutos, era apenas a lembrança do farol. As pedras não existiam mais, a luz não existia mais, o som, a voz que tinha gritado por ele, atravessado eras, a névoa e a água não existia mais. Ele então silenciou. Nós observávamos a criatura e dava para ver a sua pele, a lama, sentir o cheiro da criatura que estava muito próximo da gente. Ela então começou a emitir sons formidáveis, ela gritava e agora ela era a própria sirena do nevoeiro, aquela criatura, aquele monstro. E durante a noite toda, a madrugada toda, ela foi a sirena, ela berrava, ela protegia, tudo que pudesse. Os navios que vinham solitários podiam desviar, pensando que era a sirena, mas era um monstro. Elas desviavam, podiam chegar em segurança, pois o monstro foi e continuou sendo, a madrugada fora, a sirena do nevoeiro. De manhã, com o primeiro raio de sol quente cortando a névoa, a criatura percebeu que ali não era mais o seu lugar. Recuou, afundou e sumiu na água gelada do mar. O mar mandou ondas fortes que cobriam o rochedo, levavam a lama, as algas, o cheiro da criatura, e parecia querer levar as nossas próprias lembranças, mas isso nós não permitimos. Então, um tempo depois, chegaram as autoridades, vieram nos resgatar. McDoom disse, as ondas estavam fortes e bateram, até que levaram o farol inteiro à ruína. Ele me cutucou e eu apenas concordei com a cabeça, eu estava ainda pensando na madrugada e na criatura. Fomos resgatados e voltamos para casa. 1 ano depois, o farol foi reconstruído, McDoom aceitou o emprego de encarregado do farol. Mas eu disse que não voltaria lá jamais. Quando o monstro olhou dentro do farol, ele conseguiu olhar dentro do meu olho. E algo do monstro ficou em mim. Mas eu não pude dar nada para o monstro, porque eu estava vazio naquele momento. Estava apavorado. Então, no ano de inauguração, da reinauguração do farol, eu dirigi no final do outono, no último dia de outono, até o pier. Desliguei meu velho carro, deixei o vilarejo para trás e fiquei no escuro observando na direção do farol. Não dava para ver o rochedo, nem o farol, tampouco a luz, mas dava para ouvir a sirena. A nova sirena gritava e apitava e era tão angustiada e tão solitária quanto a antiga sirena. E ela gritava, ela conclamava o abismo e chamava a criatura. Mas a criatura nunca mais voltou. Eu fiquei a madrugada toda esperando um indício, um sinal da criatura, mas ela nunca mais voltou. A criatura finalmente entendeu que não se pode amar nada demais, não se pode amar nada em demasia nesse mundo. E ficou lá, no abismo. E eu passei a madrugada inteira ouvindo a sirena, ouvindo a voz solitária da sirena do nevoeiro. Madrugada inteira ouvindo a voz solitária da sirena do nevoeiro. A Sirena do Nevoeiro, do Ray Bradbury.